Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula, tá? De história. Preste atenção do início do vídeo até o final do vídeo, que hoje eu estarei aí ministrando para vocês, nesta aula, o capítulo 6, que vai se tratar do tema Brasil, né? República Nova. Vocês sabem muito bem que no final da década de 1920, aí, né, o Brasil ele vivenciava os efeitos da crise de 1929 que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Tanto é que vocês estudaram aí no capítulo anterior, né? E a política lá do café com leite tinha dificuldades para se manter em virtude dessas, né, disputa entre as oligarquias locais. Então, foi assim um cenário na qual o Brasil ele teve que passar por uma transformação político-econômica, né? E aí foi onde surgiu a Revolução de 1930, tá? Onde a gente fala de transformação, de mudança, a gente fala aí então de uma certa revolução que surgiu, tá? E por meio disso, Getúlio Vargas que estava à frente, ascendeu ao poder, né? Foi ele, né? Que foi o político que estava entre meio a essa Revolução de 1930, tá? O tal conhecido aí era Vargas, né? Então eu preparei aqui um slide para vocês, né, verem, irem acompanhando, a República Nova. Aí nós temos, né, como o Vargas subiu ao poder, mas antes de Vargas subir ao poder, né, para ele chegar ao poder, né, isso aconteceu, precisou acontecer a Revolução de 1930, onde o povo, com muitas insatisfação popular que estava tendo, o povo, né, se manifestou, se rebeliou, e aí foi então onde surgiu essa Revolução de 1930. Vargas, né, então aproveitou toda essa insatisfação popular e com seu carisma, né, com suas estratégias, ele subiu ao poder, tá? Então eu preparei só aí um mapa mental para vocês que desejarem copiar no seu caderninho, tá? Bom, então vamos começar, né, a falar como que o Brasil estava vivenciando aí os efeitos da crise de 1929. Quais foram os fatores que estava acontecendo no Brasil, tá, após essa crise de 1929? Bom, havia-se um fim da escravidão, né, onde muitos cafeicultores eles ficaram decepcionados, né, com o fim da escravidão por conta dessa abolição da escravatura. Aí eles não tinham como os escravos mais para trabalhar nas suas lavouras de café, então eles precisaram, né, também buscar alguns imigrantes para trabalharem. Foi daí onde o Brasil recebeu uma lava grande de imigrantes para trabalhar. Depois também temos o segundo tópico aí, o exército estava sendo pressionado pelo fim do império, né? Então, terminou o império, entrou república, né? Depois vem a República dos Estados Unidos do Brasil, depois a união de forças entre republicanos e militares. Os republicanos eles queriam um país com poder dividido, né? Queriam um país mais forte, centralizado, aí onde houve também a divisão dos poderes, os três poderes. Houve-se uma separação entre o Estado e a Igreja. Depois teve também um crescimento econômico do norte e nordeste do país. A atividade agrícola que estava sendo exercida na região centro-sul do Brasil, com uma alta produção aí da borracha, né? O governo ele atendia os direitos da elite sempre, né? A elite ela estava sendo privilegiada, né? Sem se preocupar com o restante da sociedade. O poder político também estava concentrado na região sudeste do nosso país, porque nessa época a região sudeste, né? Lembra do café com leite? Minas Gerais, ali a região toda de Minas, entra aí a questão do leite, São Paulo entra a questão do café, então todos os políticos estavam aí, né? Ali em Minas, aqui em São Paulo, houve movimentos revoltosos que começaram a acontecer pelo território brasileiro e
Houve também, igual eu falei ali antes para vocês, um crescimento urbano. Foi quando houve a chegada dos imigrantes, tá bom? Coloquei a foto aí para vocês verem. E principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Depois houve um crescimento das indústrias e comunidades operárias nas grandes cidades. A imigração aí em massa, que eu falei para vocês, né? Para suprir a antiga mão de obra escrava. E aí aproveitando também os europeus, né, os imigrantes, que estavam vivendo em condições de pobreza lá na Europa. Então, isso fez com que eles também viessem para cá, para o Brasil, e aproveitando, né, juntou o útil com o agradável, aqui também estava precisando de pessoas para trabalhar, depois da abolição da escravatura. Ideias socialistas e comunistas chegaram ao Brasil, né, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Movimentos tenentistas, forças militares que se opunham ao governo controlado pelas oligarquias, República do Café com Leite, como eu já mencionei atrás, os líderes políticos, eles eram revezados entre São Paulo e Minas Gerais. Vai entrar agora a história, né, aqui para vocês verem, que em 1930, quem liderava São Paulo, né, havia-se uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, tá? Minas Gerais com a produção do leite e São Paulo com a produção do café, tá? Só que quem liderava Minas Gerais era Getúlio Vargas. Ele era aí um grande militar também e ele fazia muito bem o cenário político, né? Então, ele liderava ali Minas Gerais como candidato. Ele se lançou na candidatura ali, trabalhou bastante no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, mas já que em São Paulo, né, São Paulo, a região de São Paulo, ele foi apoiado por Paraíba, né, pela região lá, pelo estado da Paraíba, onde havia-se Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele era um paraibano e ele apoiou aqui, né, a sociedade paulistana e entrou para a candidatura, tá? Então foi uma disputa entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes, né? Cada um tinha aí as suas regiões que apoiava eles. Uma parte do setor liberal não concordava com as eleições de Júlio Prestes, porque as pessoas acusavam Júlio Prestes de fraude, né, e buscavam nos militares forças para fazer uma revolução. A revolução triunfou militarmente, que triunfou no Nordeste, depois no Rio Grande do Sul, as forças chegaram ao Rio de Janeiro e depõe o governo entregando então o poder a Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele vem a vencer a candidatura, tá? Então daí se inicia a era Vargas, tá? Houve-se muito conflito com os tenentes, porque os tenentes que tinham aí ajudado na ascensão ao poder de Vargas, né? Getúlio Vargas ele queria uma política centralizadora e modernizadora, tanto é que ele investiu muito nas indústrias aqui no Brasil, familiarizava-se com governos totalitários europeus. Aí entra a parte onde o governo Getúlio Vargas tinha, né, uma certa influência com os governos da Europa, que tinham um regime totalitário, que foi algo que vocês aprenderam anteriormente, né? Na matéria aí. A elite paulista não gostava da política de Getúlio Vargas, né? Porque falavam que ele era um governo muito interesseiro, tá? Não ajudou os paulistas e tudo mais. Aqui eu coloquei para vocês o objetivo de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas ele usava a imprensa, né, para poder fazer sua candidatura, para passar para todos aquilo que ele esperava, quais seriam as mudanças que ele faria, entendeu? Então, aquela imprensa, né, que não contribuía, que não falasse realmente apoiando o governo Getúlio Vargas, era censurado, tá? Muitas das vezes era apedrejado a sua imprensa, a sua empresa, né? Então, ou você ficava do lado do poder, né, do governo, ou você acabava tendo aí sua imprensa sendo né, atacada e muito mais.
Nós vimos aí também que na mídia, né, aí nas propagandas, Getúlio Vargas ele gostava de divulgar as realizações que ele praticava como governo. Ele era apresentado como o pai dos pobres, porque ele, quando ele chegou, né, ele foi um dos governos que ajudou muito nas indústrias siderúrgicas, né? Ele trouxe bastante benefício para a classe trabalhista, né? Ele criou o sindicato, né? Onde o sindicato ele apoia, né? Alguns direitos, luta por alguns direitos trabalhistas. Tanto é que foi durante o governo de Getúlio Vargas que foi criado aí, né? O trabalhador ele não poderia trabalhar mais de que 8 horas. Se ele passasse de que 8 horas, ele passasse a ganhar também as horas extras, coisa que não havia antes, né? O FGTS, todos esses parâmetros que um trabalhador tem hoje, foi a partir do governo de Getúlio Vargas que começou a ser colocado em prática, tá bom? Então, por isso que ele era considerado aí pai dos pobres, ajudou muitas pessoas que estavam desempregadas a conseguir um emprego. Aí houve, em 1932, uma revolução. São Paulo lutou militarmente contra as forças de Getúlio Vargas, né, as forças nacionais de Getúlio Vargas. Os revolucionários defendiam o quê? Que chegasse ao fim, né, do governo de Getúlio Vargas e que fosse implantado aí um regime democrático. O que era o regime democrático? Onde as pessoas tinham direito de opinar, direito do voto, direito de ir e vir, né? De abrir sua própria empresa, porque Getúlio Vargas, há um certo tempo, né, até um certo momento, ele estava totalmente sendo um governo autoritário, né, através das ideias socialistas que ele foi pegando, as ideias lá da Europa, né? Então ele acabou querendo implantar aqui no Brasil um regime totalitário. E isso estava deixando os revolucionários paulistanos insatisfeitos, tá? Então por isso que houve essa revolução de 1932. Houve muitas guerras. 1934, houve-se aí a Constituição Nacional, onde, né, Getúlio Vargas viu que estava pegando, o bicho estava pegando para o lado dele. Então, cabia a ele também favorecer alguns direitos, né, que o povo estava buscando, lutando. Então, em 1934, houve-se a Constituição Nacional, dando aí o fim do trabalho infantil, porque anteriormente as crianças também elas tinham esse hábito, né, de irem trabalhar junto com seus pais. Houve a redução da jornada de trabalho, como eu falei para vocês, passasse das 8 horas, tinha que receber hora extra. Houve a instituição do voto secreto, aí vem aquela questão do voto do cabresto, né? Porque antigamente as pessoas acabavam, né, tendo que votar, sendo pressionado pelos donos de fazenda, pelos seus patrões, né? Um exemplo, o fazendeiro ele estava, né, do lado do candidato Getúlio Vargas. Então, esse fazendeiro ele fazia com que seus empregados votassem em Getúlio Vargas, eram obrigados a votar, senão eles iam ser mandados embora, entendeu? Então eles eram pressionados. Então por isso que fala do voto do cabresto. Mas a partir do momento que houve essa Constituição Nacional em 1934, né, as pessoas elas tiveram o direito de votar secretamente, tá? Depois também teve as novas eleições de forma indireta, né, para escolher o novo presidente eleito para Getúlio Vargas. Queima do café, também houve a queima do café. O Brasil ele produzia muito café, né? Ele era o maior produtor de café do mundo, tá? Vamos lá para o próximo. Nesse momento também houve-se um aumento da produção têxtil, né, das indústrias têxtil, principalmente devido à produção de algodão a ser comercializada aí com a Alemanha, né? Eu até mencionei para vocês em uma das nossas aulas aí pelo Zoom que havia-se o quê? Uma ligação muito forte de Getúlio Vargas, governo Getúlio Vargas, até mesmo com Adolfo Hitler, né? O nazista, lembra lá? Então, a questão de comercialização
Então, por isso que Getúlio Vargas ele passou a ser um governo autoritário, porque eles tinham forte influência comercial, né, economicamente, e acabou aí também pegando um pouquinho das ideias lá deles e implantando aqui no Brasil. Isso trouxe muita insatisfação. Uma crise mundial fortaleceu as políticas do crescimento interno, a industrialização e produção nacional. O ensino técnico possibilitou uma maior especialização da mão de obra nacional. Houve-se também o Plano Cohen, né, que esse plano aí foi um documento que foi revelado pelo governo brasileiro, que continha um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. No dia 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, noticiou, através de um programa radiofônico, né, Hora do Brasil, a descoberta de um plano cujo objetivo era derrubar Getúlio Vargas. Esses eram os paulistanos, né? Os paulistanos revolucionários, eles implantaram esse plano com a finalidade de derrubar mesmo o presidente Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas só estava vacilando, só estava dando tiro no pé, cada vez mais ele estava se afundando, né, querendo implantar um regime totalitário aqui. Aí, em 1937, houve um golpe do Estado novo aí, né, onde buscava libertar o Brasil das mãos dos comunistas. Os comunistas eles foram colocados na ilegalidade, tá? O Congresso foi fechado, suprimidas as eleições, suprimidos os partidos, suprimida a liberdade de expressão, houve um regime com traços de ditadura, né? Uma difusão dos novos meios de comunicação e propaganda do governo, essa difusão, né, do meio de comunicação, já não tinha mais. As pessoas nessa época, em 1937, onde houve esse golpe, a mídia ela estava totalmente, né, difundida, não podia mesmo comunicar nem propagar nada sobre o governo, entendeu? E ai daquele que infringisse a lei, né, a ordem deles, eram mortos, né, captados e sendo matados mesmo, tá? Aí, a Segunda Guerra Mundial, que vocês vão estudar no próximo capítulo, tá? Que já é sobre a Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai se aliar, né, vai entrar, também vai participar da Segunda Guerra Mundial, mesmo que ele tinha aí, né, uma simpatia nas forças aí. Submarinos alemães afundaram navios brasileiros. Declaração de guerra contra os países do eixo, participação brasileira pouco expressiva na guerra. Então, você percebe que a vitória das forças aliadas e democráticas na Segunda Guerra Mundial, aí um regime autoritário de Getúlio Vargas, novamente eu volto a falar para vocês, coloquei um jornal do Adolfo Hitler, para vocês entenderem a afinidade que eles tinham um com o outro no meio comercial, né, econômico aí, no meio também político. Vargas começou a ser questionado, por quê? Porque ele estava implantando o regime autoritário aqui. Então, por ele ser questionado, chegou um momento que Vargas não estava aguentando mais tanta pressão do povo, né? Getúlio Vargas ele buscava força na classe trabalhadora, mas estava cada vez gerando mais descontentamento, tá bom? Então, Getúlio Vargas, de tanta pressão que ele teve, ele acabou renunciando o seu poder aí, né, no ano de 1945. Certo? E agora é com vocês, gente. Vocês vão fazer os exercícios da página 23 e 35 e nós iremos corrigir na próxima aula de História, tá bom? Um beijinho no coração de cada um e na próxima aula teremos mais.